Exatamente ele. Colunas tortas para falar pra gente o que é o pobre premium. Vamos entender. Não, não é. Classe média não. Mas e a gente quer o quê? A gente é classe C. A classe C é o quê? Pobre. Não, É, sim. tudo isso aqui a gente tem. Oi? Isso aqui a gente O tudo o quê? Que tá passeando aonde no seu vídeo? Oxi. A gente é classe média. A gente não é classe A média. gente é classe média. A gente não é classe média. Classe média, classe E, a mesma coisa que você falou aí. Classe C. Classe C é o quê, menina? A gente é pobre. A gente é pouquinho premium. Se a gente é se a gente fosse pobre, a gente ia morar na rua. Não, A gente aí não já tem é dinheiro, outra a gente não ia classe. ter tudo Não, é Olha o abaixo. tamanho da TV que você tem. Não, Luiz, é abaixo. Olha aí. Sassá, você acha que o vampiro Luiz deveria ter ficado com a vampira Lestat ou com o vampiro Armand? Ou acha que seria melhor os três formarem um trisal? Cara, eu não faço ideia do que você tá falando, cara. Abaixo, abaixo. A Pelo gente é amor de pobre, Deus. Aceita. Eu trouxe esse vídeo como mote para falar de uma coisa muito específica. É dito que o Brasil teve uma nova classe média a partir dos governos do PT. Essa nova classe média seria a classe C, que ascendeu das classes D e E. E essa nova classe média, ela foi dita enquanto tal a partir de uma métrica estatística, ou seja, há um aumento de uma classe média porque há um aumento de pessoas que ganham um pouco a mais e formam um bolo no meio dos rendimentos do país. Já existem pesquisas comprovando que as pessoas que pertencem à classe C não se compreendem como classe média, porque de fato não são. E quem Fala, Samuel. Eu queria te pedir aí pra parar de falar alguns bordões aí na live, tá? Que eu tenho síndrome de Tourette e acabar atacando. Bota, Maxwell, bota! Então, isso fica na minha mente aqui, como eu tenho síndrome de Tourette. Aí eu queria pedir, vou te tirar da live. Bota, Maxwell, bota! E aí eu queria te pedir só pra tu dar um tempo assim, tá? Como o cu do Samuel, ele falou, vou te tirar da live. Bota, Maxwell, bota! Rapaz, mas é cada loucura que acontece nessa live que eu, sinceramente, bicho. No meio do caminho tinha uma barra. Tinha uma barra no meio do caminho. Barra, barra inversa. Inversa, barra. Nunca mais esquecerei do barra inversa. Puta merda, meu irmão. se compreende Esse Xandão é mó palhaço. Cara, o foda da internet é isso aí. Tipo, streamzinho, etc. Só ter discurso de revolta. Não tem um raciocínio que vai empregar realmente algo na minha vida, algo que vai contribuir. O camarada provavelmente não sabe um artigo da Constituição, sabe uma lei. Só sabe, entre aspas, vamos dizer assim, vídeos da internet. O que vídeos da internet, pá, consegue repassar pra ele. Ah, tá fazendo uma crítica ao Super Xandão. Sada, faria um ADP com Urati e colunas tortas? Que é isso? Uma participação? Tipo um podcast? como classe média no Brasil Não sei se eu teria o que conversar com o André Surak, não. são gente. as classes A e B. De fato, as classes médias. Classe A e B não significa o milionário, bilionário, dono de empresa. Classe A e B são pessoas que recebem mais de 8 mil, mais de 20 mil reais, que têm ótimos salários num ótimo emprego. Vale dizer que o imaginário da classe média brasileira tem muito a ver com aquilo que a mídia entrega pra gente de uma classe média europeia ou então estadunidense. E a classe média europeia ou então estadunidense, que também não é uma coisa tão gigantesca assim, mas ela é uma classe média que tem acesso ao consumo, que tem acesso ao lazer, à cultura e que tem ao mesmo tempo uma casa grande, espaçosa, uma vida confortável. Essa classe C brasileira geralmente se entende como uma classe trabalhadora, ou geralmente se entende, como foi dito lindamente no vídeo, como Pobre premium, né? Você estava falando que é o pobre premium, né? Acho que o problema da definição de classe no Brasil é porque a definição de classe no Brasil passa muito a ser fundamentada pelo consumo, porque o consumo no Brasil é um denotador de poder, né? E diferenciação social, diferente de alguns outros países, né? Tipo assim, se um país que você tem acesso facilitado ao consumo, qual que vai ser o denotador desse limiar entre classes? Outras coisas que não sejam consumo. Mas num país como o nosso, que a gente tem o consumir como um poder, né? Consumir é um poder, usar o capital é um poder. Nesse aspecto, então o consumo passa a ser um delimitador. E aí essa confusão, ela de fato existe, porque eu estou conseguindo consumir. Quer dizer que eu sou de uma classe alta? Quer dizer que eu sou de uma classe média? Ou não?
Então, eu acho que existe essa interrogação, né? Mas não é tão simples. Tem algumas definições, por exemplo, que sugerem que a gente pense as classes no Brasil, especialmente, a partir das classes que vivem do trabalho. E essa classe que vive do trabalho é uma classe diversa, é uma classe que tem acesso ao consumo, mas não de forma integral, que pode consumir, mas que, enfim, mas de maneira geral, uma classe que vive do trabalho, né? Como pobre premium. Isso porque, junto com esse entendimento de classe média que eu estou trazendo aqui, tem uma outra coisa, que é o fato de que a humildade no Brasil funciona como uma moeda de troca. E nessa moeda de troca que é a humildade no Brasil, o pobre parece que é pobre em comparação a um outro, e não em comparação à totalidade, em comparação ao país. Ou seja, eu sou pobre, mas você... Irmão, Colunas Tortas é muito brabo, gente. Colunas Tortas é muito brabo. Tem que elogiar de fato, porque o que ele faz no canal é muito absurdo. A forma como ele consegue ilustrar questões que são super complexas, leituras que são super complexas de um jeito assim muito facilitado. Isso é uma habilidade que pouquíssimas pessoas têm e a gente tem que ressaltar. Você, né? Não é porque você ganha R$1.000 a mais que eu. Ou então, eu sou pobre e você que mora na rua de cima não é porque você ganha um pouco mais que eu e tem ali um carro usado que você usa todo dia. A pobreza enquanto identidade faz com que a gente não entenda a pobreza enquanto algo relacionado à estrutura econômica, porque aí faz parecer que existe uma identidade do pobre. E de repente pode até existir identidades de pobres, de repente, culturalmente, por aí vai. Pode até existir, não sei, mas o ponto é, a pobreza no Brasil, ela é tão profunda, historicamente tão profunda. Olha só, Sassá, perguntaram aqui, que horas o sol caminha? Querido, o sol não caminha, né? Parem com isso, por favor, né? E historicamente nós estamos tão inseridos num país e numa cultura que lida com fome e com miséria, que faz parecer que quando se tem um pouquinho mais, não se está na classe baixa, não se é pobre. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma... Cuidado também, porque o Colunas Tortas, a coluna dele é reta, né? Então, cuidado. Ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos. O Alex Rocha está dizendo aqui, uma pessoa que ganha R$8.000 ainda vive do trabalho, portanto, é trabalhadora. E essa pessoa que ganha R$8.000 não necessariamente vai ganhar esse dinheiro para sempre. Há uma depreciação no decorrer do tempo, esse valor pode ser reduzido. Então essa pessoa pode continuar, enfim, no mesmo lugar sem conseguir sair desse lugar. E mesmo que essa pessoa saia desse lugar, tem alguns outros marcadores, gente, para definir as classes. Quando uma pessoa, por exemplo, sai de uma periferia que chega no Alphaville, as pessoas olham para essa pessoa de uma forma, mesmo que ela tenha um dinheiro para estar naquele lugar. Esses marcadores, eles todos são considerados para construir uma identidade. Uma identidade que seja individual ou uma identidade que seja coletiva, que aí seria a identidade de classe, né? Samuel, já se curou da asma? Eu não tenho asma. Né? Pelo amor de Deus. O camarada Colunas podia fazer um vídeo mais longo. Não, Letícia, ele tem vídeos mais longos e ele inclusive tem vídeos, ele tem live, ele faz live também, né? Samuel, você está fazendo cocô? Cara, Wendel, eu vou tirar você da live, tá? Você tá um maior tempão perguntando isso aí, eu vou te tirar da live. Exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui pro... Pera aí, cara. As mamadas que eu te dei... É difícil. Tá difícil. Cava uma falta. Contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Novamente aqui eu tô trazendo esse vídeo porque eu achei esse vídeo muito interessante, muito legal. Achei legal a conversa da mãe com a filha ali, dizendo, pô, a gente é pobre, a gente só não é miserável. A gente é pobre, a gente não passa necessidade, mas sim, a gente é pobre. Porque num país de extrema miséria... E é muito louco como isso passa a ser uma coisa abominável, né? Eu lembro que eu tava na casa de uma tia minha, por exemplo, e a gente tava falando sobre isso, a gente era muito criança. Aí meu primo falou assim, a gente é pobre. Aí meu tio falou, não, pobre é o diabo, nunca mais você diga isso aqui dentro de casa. E com o passar do tempo a gente entende por que há essa relação com a pobreza, né? De tratar a pobreza desse jeito, nesse sentido, né? Com esse aspecto, né? O fato é que a gente é trabalhador, a gente é da classe que vive do trabalho, né?
E a gente continua trabalhando e vai continuar trabalhando, porque o problema não é especialmente o trabalho. Porque trabalhar, todo mundo teria que trabalhar no modelo de produção. Que fosse um modelo de produção que fosse alternativo ao modelo liberal, ainda assim a gente teria trabalho. Qual que é o problema? Em toda a experiência cultural, a gente pode considerar isso, a antropologia considera, a partir de alguns autores, como um fato pancultural, que é um fato que encontra similaridade em diferentes culturas. O movimento de busca pela garantia do básico, ele é observado em muitas culturas, e é isso que a gente pode designar como trabalho. Qual que é o problema principal? O problema principal é a essencialização do trabalho a serviço do capitalista. Então, de repente, ô Samuel Cristão, você criou uma porra de um perfil lá no TikTok e você foi encher meu saco lá. Eu vou te tirar, tá? Da live. Então qual é o problema especial? O problema especial é essencializar o trabalho para alienar o trabalho ao lucro do capitalista. Então esse é o principal problema do trabalho. Porque a gente chega para uma pessoa hoje, a gente olha para ela e pergunta assim, se você chegar para minha mãe e você perguntar para ela assim, o que você é? Ela vai dizer, eu sou costureira. Você chega para uma pessoa, você pergunta o que ela é, ela fala, eu sou pedreiro. Então, a nossa definição acionada para pensar a identidade passa a ser a atividade que a gente faz para garantir a nossa subsistência. Então, isso é alienar o trabalho, mas não é alienar só o trabalho, é alienar a possibilidade de existir do indivíduo para além disso. Então é muito complicado a gente imaginar que seja só uma relação de identidade. É uma relação de significado que se dá ao trabalho, que se essencializa o trabalho e destitui o trabalho de todos os significados que ele poderia ter. Esse também é um problema. O problema no capitalismo não é só o trabalho, o problema é o significado que se dá ao trabalho. Porque trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar. Num outro modelo, que não fosse o modelo capitalista, a gente também trabalharia, só que de uma outra forma, com outro significado. Samuel Coco mandou R$10. Se você não quer responder se tá fazendo coco, significa que está fazendo coco. Porra, cara, tu tá de sacanagem comigo. Irmão, o teu excomungado, não é possível, cara. Porra! Esse é um tipo de consciência. Caramba, velho. Vai acabar Puta funcionando merda. de um jeito relativo. Se você Fode, vive a vida rapaz. inteira em bairros miseráveis, mas consegue uma ascensão mínima Caralho. e sai de uma classe E e vai para uma classe D, parece até que você saiu da pobreza. Mas você saiu da miséria. Se você vive na classe D e tem uma ascensão e vai para uma classe C, parece até que você virou classe média. Mas não virou, você ainda é pobre. O acesso ao consumo faz parecer que não se é mais pobre, mas ainda é pobre. O problema é que o Brasil é um país pobre. O problema é que o Brasil é um país com extrema pobreza em muitas de suas regiões e dentro de uma mesma cidade você vê uma desigualdade gigantesca. Principalmente nos centros urbanos existe também um entendimento de que a pobreza seria relativo a morar na favela, sendo que as formas que a pobreza vai acontecer são variadas. Isso aqui é uma discussão que é importantíssima que o Colunas Tortas traz, tá? Gente, tem muita gente que reside nas periferias que tem dinheiro. Tem muitas pessoas que residem nas periferias que têm grana, que têm trabalho, que têm empresa, que tem uma padaria que está vendendo, que vende bem, que tem boas condições, que os filhos estudam em colégio particular, que os filhos inclusive podem estudar nas grandes escolas de Fortaleza e que residem na periferia. Porque a periferia é complexa. A periferia não é homogênea. Não é que você fala em periferia no Brasil, você imagina o Rio de Janeiro e acha que todas as comunidades vão ser como o Rio. Não é desse jeito que acontece. Então você tem periferias que estão dispostas sobre lógicas urbanas que são muito específicas. E dentro dessas lógicas urbanas você vai encontrar moradores de periferia que têm dinheiro. Sim. Então esse está resolvido o problema da periferia? Claro que não. Você tem uma série de outras lógicas ali que empatam aquele lugar de garantir o mínimo para todas as pessoas que ocupem aquele território. Esse é o problema. Não preciso dizer para vocês, aqui em Natal, por exemplo, tem lugares em Natal que você vai que não são sequer asfaltados. A gente tem 30 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico. 30 milhões de pessoas no Brasil que não tem saneamento básico. 30 milhões. Isso não é pouca gente. Isso é muita gente. Então isso é um problema urgente. E eu não tenho dúvida que esse problema urgente é uma pauta que unificaria pessoas. Porque quando você diz para alguém, seja pessoa de esquerda ou seja de direita, quando você diz para alguém assim, cara, é desumano trabalhar 6 dias e folgar 1. Todo trabalhador está de acordo.
Quando você diz para uma pessoa assim, cara, 30 milhões de pessoas não têm saneamento básico, todo trabalhador vai estar de acordo que isso é uma pauta urgente. Agora, o ponto é, falando em termos de democracia social burguesa, porque o que a gente acredita, eu particularmente, e para quem assistiu o vídeo de mais cedo sabe disso, acredito que o que a gente precisa é superar esse modelo. Mas enquanto ele não for superado, a gente precisa garantir pelo menos o básico, para que as pessoas consigam ter o acesso à dignidade. Como centralizar essa discussão de uma forma que a gente consiga unificar todos os espectros políticos para que melhorias estruturais sejam garantidas. Esse é o ponto. E eu acho que passa muito pelo diálogo da classe trabalhadora com ela mesma. Que é assim, promover a discussão da classe trabalhadora com a própria classe trabalhadora. Olha só, a gente tem que trabalhar menos de que 6 dias, cara, por dia. A gente tem que ter saneamento básico. Não pode a gente ter 30 milhões de pessoas no país que não tem saneamento básico. Não pode eu estar morando num lugar aqui, chover, e a minha rua alagar e entrar água na minha casa. Isso não pode acontecer. Isso não é para acontecer. E o problema não é meu, esse problema. Esse problema não é meu. Que eu acho que há uma dimensão também, que não sei se o Colunas Tortas vai trazer, mas há uma dimensão da psicopolítica liberal, como ela acontece, que é uma individualização extrema do sujeito, que ele passa a pensar o problema social não como um problema social, mas como um problema dele. Porque ele não se vê como ator social, ele se vê como um ator social e um ator social contínuo, mas ele não se vê subjugado ou condicionado a relações de poder. As relações de poder que ele se vê subjugado e condicionado são as relações de poder dele com ele mesmo. Então, como que a gente vai disputar esse espaço na consciência para construir na coletividade a ideia de que o que precisa nortear a gente são essas melhorias estruturais? Acho que esse é um ponto. Eu não sei se o Colunas Tortas está trazendo esse ponto, mas eu acho que era importante. Bata, Maxwell. E a favela é um grande fenômeno nos centros urbanos, mas não favela nunca foi reduto de marginal. A favela é um problema social. o único fenômeno da A favela é um problema social. pobreza. Bata, Maxwell, nesse bata. ponto que a identidade do pobre acaba sendo uma identidade, essa identidade imaginária, né, acaba sendo uma identidade que vai contra a própria classe trabalhadora. Porque ela cria oposições que na prática são muito pequenas, mas que parecem ser enormes. Que é a oposição, por exemplo, do pobre que vive no miolo de uma favela e do pobre que vive num bairro operário. E que faz parecer que aquele que vive no bairro operário, ele na verdade é de uma classe média perante os olhos daquele que vive na favela. É disso que a gente está falando aqui. É exatamente disso que a gente está falando. Apesar disso ser uma completa mentira, uma falsidade. A pessoa que vive no bairro operário também está ferrada. Talvez tenha uma Olha aí, calma lá. Samuel tá falando muito mansinho. Será que tomou o chá? Filhote, calma. Calma. infraestrutura urbana um pouco melhor, mas o que não significa que pertence, por exemplo, a uma classe média. A classe média ela vai estar em Perdizes, Moema, falando de São Paulo, Jardim. Eu já fui pra Perdizes, gente, lá em São Paulo. Quando eu tava em São Paulo, eu fui pra Perdizes. Quando eu fui pra São Paulo, eu fui pra Perdizes. Fiquei num hotel lá em Perdizes. Paguei R$150 a diária lá. Do lado do Allianz Parque. Tá ligado? Que eu fui assistir um jogo do Palestrudo. Bota, Maxwell, bota. Jardins. E você vai ter uma classe alta no Jardim Europa, por exemplo, em Alto de Pinheiros. Saiu disso a probabilidade de você encontrar membros da classe... O único racho que eu conheço é o fumo. Morto não fala, tu virou defunto. classe média nos outros bairros é muito menor, é muito pequena. É coisa bem específica. Mas eu acho que é interessante, acima de tudo, Inclusive, gente, vou interromper aqui, Colunas Tortas. Quando eu saí daqui, que eu fui lá pra São Paulo, que eu cheguei em Perdizes, foi a primeira vez que eu me senti nordestino. Que eu falei assim, sou nordestino? Que os caras começaram a falar comigo diferente, pô. Tá ligado, né? Falando do meu sotaque, pá. Porra, tu é cearense, teu filho da compreensão puta. de que
Quando não se tem nenhum acesso ao consumo, um pouco de acesso faz parecer que se mudou completamente de vida. E subjetivamente pode até, de fato, ter se transformado completamente de vida. Subjetivamente, a possibilidade de você, no fim de semana, comer uma pizza e essa pizza não alterar nas contas que você vai pagar em casa, ela não fizer nenhum efeito negativo, isso pode parecer, de fato, uma grande mudança de vida. Subjetivamente, pode até ser mesmo. Mas pensando estruturalmente, ainda se é pobre. Nós somos pobres. Olha aí. Valha, meu Deus do céu. O soldado do apocalipse tá repreendido. Olha só, você que tá aí, tava com saudade de vocês pra caralho. Tava com saudade de vocês, mano. Tá ligado? A gente não tava conseguindo fazer live porque a gente teve um problema na máquina, teve que comprar outra máquina, foi um imprevisto. Enfim, vamos ter que desprender para poder fazer acontecer tudo certinho. Comprei uma CPU nova, viajei para Fortaleza que eu tinha que resolver um problema lá, tinha umas reuniões para fazer e papapá, e o bagulho é louco. Mas agora nós estamos de volta. Tá ligado? Vai ter live todo dia. Teve 2 horas de live, foi pouco. 2 horas foi pouco. Queria agradecer a todos vocês que ficaram aqui. Queria dizer que, pô, Maxwell, Fordinhos lindos.